E então, meu pessoal, sejam todos, mas todos muito bem-vindos ao meu canal. Daqui fala o vosso estimado Rosandro da Silva. Espero que lá do outro lado vocês estejam todos, mas todos muito, mas muito bem. Estamos na quarta aula. Hoje nós vamos tratar de algo que é bastante interessante. Vamos dar sequência às nossas configurações, né? E vamos também explorar mais um bocadinho aqui o nosso ambiente. Vamos lá em Network Device, vamos em Switch. Mas se calhar devem estar a se perguntar por que escolheste a série 2960? Porque é a mais usual. Eu prefiro trabalhar com elas. Não quer dizer que tipo, é a única que pode ser usada. Não, tem outras séries. Mas qual a diferença umas das outras? Obviamente, a diferença consiste principalmente no tipo de software que cada uma utiliza, nos recursos físicos, refiro-me especificamente ao número de portas, né, de interfaces Fast Ethernet que ela possui, ao número de, por exemplo, de portas gigabit Ethernet. Refiro-me também a, por exemplo, porta console e por aí afora. Então, basicamente são distinguidos por esses fatores que eu acabei de citar. Mas é uma preferência minha utilizar esta série, a 2960. É mesmo só questão de preferência. Vocês podem utilizar as outras séries, caso vocês notarem que possuem basicamente características similares e tiverem a trabalhar com um número reduzido de, por exemplo, computadores. Para quem trabalha com bastantes computadores, vai precisar mesmo de um switch que possui bastante portas Fast Ethernet. Então, por essa razão é que eu prefiro a 2960. Então, vou trazer aqui mais um switch, só para despertar a curiosidade. E vamos fazer isto. Vamos colocar aqui. Vamos só fazer o seguinte. Aqui, como é que eu faço para conectar um switch com um switch? Obviamente eu utilizo um cabo do tipo crossover. Eu utilizo um cabo do tipo demo. Eu utilizo um cabo do tipo crossover, que é utilizado para interligar, né? Para interligar basicamente switch ou dispositivos da mesma natureza. Então eu coloco aqui. E aqui, né, do switch para o computador eu vou utilizar o cabo direito. Cabo direito, que é o indicado, né? Segundo a IEEE. Então, tendo feito isso, o que é que eu vou ter? Eu posso ter, por exemplo, né, esta área aqui como sendo o meu quarto, ou então, o meu quarto não estou a ser muito, sei lá. Eu posso ter como, por exemplo, o laboratório 1 e o laboratório 2, mas ambas são mesmas redes. Só utilizei dois switches. Caso eu quiser aqui acrescentar, né, mais, só por causa de eu quiser acrescentar aqui mais hosts, refiro-me a computadores, então vou ter muito espaço, né? Ou a minha rede vai ser escalável, que é uma das características de rede, que é uma das características de uma rede normal. Ela deve ser escalável, quer dizer que deve possuir a capacidade de, portanto, crescer sem precisar assim de grandes alterações, sofrer grandes alterações em termos de configurações e por aí afora. Então é basicamente isso. Eu vou colocar aqui assim, vou abrir aqui a aba de configurações de IP, vou colocar aqui 192.168.10.6. Tá na mesma rede que este computador, ou que estes dois computadores. É a mesma rede, até porque eu frisei, né? Então vou colocar aqui o gateway desta mesma rede, é o primeiro endereço IP válido. Vou colocar aqui. Venho para o outro computador. Se eu definir novamente o mesmo IP, reparem no que vai acontecer. This address is already used in the network. Quer dizer que este endereço IP já está a ser usado na mesma rede. E isso comprova o que eu disse, né, na aula introdutória, que o endereço IP deve ser único. Quer dizer que eu tenho que alterar, depois de eu ter alterado, né,
Então, aí sim funciona. Então, estes dois computadores estão na mesma rede que estes mesmos dois computadores. E o switch, né, vai permitir o acesso a essa mesma rede. Então, e vice-versa, né, no caso. Então, eu vou abrir aqui este computador e vou abrir o... Vou basicamente fazer isto. Vou para o comando. Pronto. E vou fazer o quê? Vou fazer um ping para ver se realmente vai comunicar com o computador que está aqui. Só para tirar as vossas dúvidas, né? Então vou fazer isto 10.7, vou fazer o ping, tá aí, deu retorno. Então estão dentro da mesma rede. O switch só permite o acesso à rede, e verifica, né, os erros de transferência de bits. Então é isto. Agora, se eu fizer isto, o que é que acontece? Caso eu faça isso, né? Por exemplo, vamos lá ver, vou trocar o endereço IP, vou colocar uma rede diferente. Vou só alterar aqui. Atenção, essa alteração não é arbitrária. É preciso ter conceito de IP. Eu vou deixar aí na descrição, né? Caso ainda tenhas dúvidas sobre isso, vou deixar conceito de IP para tu não ficares assim perdido, né? Então, caso eu coloque diferente endereço de rede para ambos os computadores, o que é que vai acontecer basicamente? Eu não vou conseguir me comunicar com eles. Vou fazer o ping 92.168.11.7. Vai dar falha, porque não vão ter conexões. Não vão ter mesmo. Request timed out. Então eu tenho basicamente isto. Não vai mesmo, não vai funcionar. O switch só conecta, né, hosts da mesma rede. Vai acontecer isso. Não importa quantas vezes eu fazer. Vai acontecer sempre isso. Não importa quantas vezes eu for fazer isso. Vai acontecer sempre o mesmo. Não terá comunicação. Esquece. Esquece. Aproveitando, né, que estou aqui no comando. Pronto. Eu vou fazer algo bonito. Vou mostrar-vos algo bonito. O endereço 127.1.1.1 serve para fazer teste da placa de rede do teu computador. Ele tem que dar sempre retorno positivo por causa da tua placa de rede estar em condições. Então, se eu fizer o ping, ele vai retornar isso, porque a minha placa de rede cá está totalmente boa. Para todos os computadores tu tens de fazer isso. Quando tu quiseres verificar se realmente o teu computador está com a placa de rede em condições, e tu podes colocá-lo numa rede, né, a comunicar. Então é basicamente isto.